Boa noite. Hoje estamos mais uma vez aqui para iniciarmos mais uma live. Hoje eu estou sozinho. Hoje eu estou fazendo uma live sozinho porque, na verdade, eu pensei. Boa noite, meu Álvaro, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu pensei em fazer uma live porque eu estava pensando nesse tema, no período que nós estamos vivendo, né, sobre coronavírus, quarentena. Graça e paz, irmão Álvaro, obrigado pela sua presença. Apesar que na época do apóstolo Paulo não tinha essa conotação, esse nome, vamos dizer assim, quarentena, mas em alguns momentos da vida do apóstolo Paulo, ele esteve nessa situação, ou de isolamento, ou mesmo que nós podemos chamar de quarentena. Mas o que diferencia, talvez, Paulo de nós, na sua época, não era o fato de estar em quarentena ou em isolamento, mas de fato é aprender como se comportar, o que fazer quando estamos nesse período, né, de quarentena. Então, sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Clique aí no aviãozinho, envie para os seus amigos, convide eles para estar junto conosco. Eu não vou ser muito longo. William, querido, muito obrigado pela sua presença, bom tê-lo aqui, irmã Jéssica, outros irmãos que estão aqui, a irmã de Goianese, obrigado. Bem, Paulo em quarentena, né? Eu usei essa expressão, o apóstolo Paulo em quarentena. Eu coloco você, coloco eu juntos em quarentena. O que isso tem a ver então conosco? Então nós vamos aprender algumas coisas com o apóstolo Paulo. Eu, particularmente, por ser estudioso da sua vida, da sua personalidade, da sua história, é óbvio que eu acabo aprendendo e se fica um pouco mais desafiador para a gente que aprende, porque nós precisamos colocar de fato em prática. E eu tenho colocado com toda dificuldade, às vezes dá vontade de desistir, mas aqui estamos, então, para compartilhar com vocês um pouquinho sobre a quarentena do apóstolo Paulo. E eu gostaria de fazer mais do que eu aprendi com o apóstolo Paulo, bem mais, mas talvez pela minha limitação, talvez pela minha falta de capacidade, por ser pequeno diante de alguém tão grande como o apóstolo Paulo, mas grande no sentido de todo o seu chamado, de todo o seu ministério, de toda a sua obra. A gente sabe também que ele era uma pessoa frágil, limitado, tinha dado as mesmas paixões carnais que nós, mas era um homem piedoso na sua época. Certamente o contexto era bem diferente. Hoje nós estamos lutando contra muita coisa. É óbvio que na sua época também tinha as suas próprias lutas. Então, muito obrigado. Olá, Carlos querido, bom tê-lo aqui. Eu estou aqui enviando para alguns amigos. Envie também para os seus. Esteja conosco. Vamos estarmos juntos hoje aqui, certo? É um prazer imenso ter você aqui conosco hoje, falando sobre o apóstolo Paulo. Bem, o apóstolo Paulo, ele tinha algumas características bem interessantes que o evidenciava como sendo alguém muito ousado. Certo ponto, tem um amigo psicólogo que está escrevendo um livro sobre o apóstolo Paulo, onde ele dá ênfase que antes de sua conversão, o apóstolo Paulo ele era um psicopata. Ele tinha prazer na dor e no sofrimento das pessoas. Ele amava isso. Ele fazia isso com todo prazer. Ele sentia prazer em perseguir os cristãos da sua época. E quando ele se converte ali na estrada de Damasco, que é registrado em Atos capítulo 9, ele então muda radicalmente
a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de agir. Exatamente, Carlos, o livro do pastor Hernandes Lopes é um dos livros que eu usei muito eu usei no meu livro, no meu primeiro livro de Paulo, que está saindo aí, estou esperando passar justamente esse período, então, e onde a gente pode perceber uma transformação na vida do apóstolo Paulo. Bem, nós nunca passamos por isso, pelo menos na nossa geração, nós não passamos por esse período de isolamento, de quarentena, mas o apóstolo Paulo passou por coisas semelhantes, talvez até pior. Talvez essa seria a grande diferença, é que Paulo ele aproveitou o momento em que ele esteve assim, em quarentena, em isolamento social, como você quer chamar, eu vou chamar de quarentena. Então, talvez essa seja a grande diferença, que ele aproveitou o máximo que ele pôde. Hoje nós estamos em casa há mais tempo, mas muitos de nós estamos assistindo mais filmes, assistindo mais televisão de uma maneira geral, usando mais as redes sociais, mais tempo com os amigos, com a família, com os filhos, dormindo mais. Tem pessoas que estão aproveitando para dormir aquilo que ela não conseguiu dormir durante, eu acho, todo o período da sua vida. Outros estão jogando conversa fora. Enfim, existe esse tipo de pessoa, mas também tem outras que estão aproveitando esse momento para investir seu tempo em pessoas, em relacionamentos, em estratégias, escrevendo, orando, fazendo culto doméstico, lendo a palavra de Deus. A gente tem as duas realidades. A gente sabe disso. Aqui a gente está não generalizando tanto para um lado como para o outro. Mas, então, esse é o momento então que nós devemos aproveitar. Mas as pessoas elas não estão aproveitando da maneira correta, de usar o seu tempo e investir o seu tempo em coisas agradáveis, em coisas que realmente valem a pena. Já pensou você ter todo esse tempo e não aproveitou para colocar a sua leitura em dia, os seus trabalhos da faculdade em dia, a sua leitura da Bíblia, oração, devocionais, poder estar mais tempo com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, poder ensiná-los, poder participar junto com eles no culto doméstico. E outros fatores que poderiam ajudar. Então, colocando essa introdução, é que eu queria dizer para você que o apóstolo Paulo aproveitou. Ele não perdeu um segundo enquanto esteve em quarentena, ou em isolamento social. O Carlos está até dizendo aqui, o Pimentel, né, que na casa dele está dando foco na vida devocional. Que bom, irmãos, muito bom. Isso é muito gratificante, porque é assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos aproveitar. Seja bem-vinda, Dani, pastor Nonato, Rosinaldo, professora Vanja, muito obrigado pela presença de vocês. Bem, olha só, eu quero começar dizendo que o apóstolo Paulo esteve 4 vezes, pelo menos, presa, que nós conhecemos, registrado pelo menos nas escrituras, e ele ficou nesse período, algumas em prisão domiciliar e outras, a última, por exemplo, não. Mas ele ficou por muito tempo preso, isolado, período sozinho. Só que ele aproveitou cada momento, cada instante para pregar o evangelho, para ensinar pessoas, para estar instruindo pessoas. Nós vamos começar falando das prisões, né? A gente vai ver o período, como ele ficou preso, mas o que foi que ele fez. O que ele fez? A primeira está registrada lá em Atos 16, 23, quando ele foi preso em Filipos. A prisão em Filipos que é narrada lá em Atos 16, 23. Você pode acompanhar comigo, eu vou ler aqui com você,
Eu estou aqui na tradução Pedro, meu amigo querido, obrigado pela sua presença. Atos, então, 16, 23, que diz assim. Eu vou ler desde do versículo 19, que eu acho importante para entendermos um pouco mais da dimensão do que é o aprisionamento do apóstolo Paulo. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, na prisão, ordenando-lhe o carcereiro que o guardasse com toda segurança. Com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha que interessante. Paulo e Silas, aqui ele não está sozinho. Obrigado, Mateus, pela presença de você, a sua presença, da Nádia, do psicólogo Alexandre. Quanto tempo! É um prazer tê-lo aqui. Um grande abraço, querido. Olha só, Paulo esteve preso, então, narrado aí em Filipos. Agora ele está com a presença de Silas. Ele é açoitado, é humilhado em praça pública, acusado injustamente por ter pregado, e ele então foi lançado. Muito obrigado pela sua presença, querido. Ele foi lançado na prisão, cansado, fatigado, sem dúvidas, redundante, mas enfim, certamente machucado, cheio de dores, chagado, sem dúvida com muitas dificuldades físicas por ter apanhado, sendo açoitado. Então, quando deu a hora, onde pelo menos eu e você, a maioria do tempo estamos dormindo, meia-noite, todo mundo fica dormindo à noite. O que Paulo fez aqui? Quando ele esteve preso, machucado. Você leu comigo. Paulo orava, e não só orava, ele cantava. Ele cantava e orava, estando preso. Obrigado, Jairo, pela sua presença, querido. Ou seja, esse período que nós estamos em quarentena, em isolamento social, vamos aproveitar para louvar mais o Senhor, para cantar mais para o Senhor, para orarmos mais. E isso serve muito para mim, porque, como eu estou dizendo, Paulo, a gente vai aprendendo com ele. Eu preciso orar mais, cantar. Não tenho aptidão, mas como é bom cantar, como é bom se expressar ao Senhor, como o salmista fazia, poder louvar o Senhor. Então, esse tempo nós devemos aproveitar. Eu estou aproveitando para assistir mais mensagens, estudar mais. Então, vamos juntos, nesse período, louvar o Senhor, agradecer ao Senhor por estarmos passando por isso, porque também Ele está no controle de tudo. Paulo, o Jairo quer participar comigo. Vamos, um amigo muito querido, sem dúvida é um prazer tê-lo aqui. Vamos só aguardar aqui, ele quer participar conosco. Oi, meu amigo. Então eu acho que ele mandou enganado. Então vamos lá. Então, o que ele fez? Louvava e cantava. Mas ele não só louvava e cantava em si. Isso chegava a todos os outros presos. Que coisa interessante. Então reúna a sua família, seus filhos, os seus cônjuges. Se você não pode estar muito perto deles, mas que você faça isso separadamente, cada um no cantinho da casa. Mas cante, aproveite para cantar mais, para orar mais, faça período de oração.
Divida os seus períodos diários de oração com a sua família. Ore mais. Nós precisamos orar mais. Eu preciso orar mais. O apóstolo Paulo, então, preso aqui em Filipenses, ele orava, né? Então, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Que coisa belíssima. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeias de todos. Irmãos, você tem orado mais, cantado mais, porque o apóstolo Paulo, no período que ele esteve de quarentena, eu estou chamando esse termo porque não existia na época, mas é o período que ele teve que ficar isolado da população ou da sociedade, enfim, porque estava preso. Mas o que ele fez? Cantou ao Senhor, louvava ao Senhor e orava ao Senhor. E isso é uma das coisas que nós podemos aproveitar e aprender com o apóstolo Paulo quando ele estava em quarentena. É que ele louvava e cantava ao Senhor e orava constantemente ao Senhor. Então, essa seria a primeira lição dessa noite. Se você está aí em quarentena, se você não está podendo trabalhar, mas se mesmo assim você chegar, aproveite com a sua família, reúna-os para cantar e louvar o Senhor e orar, fazer um culto doméstico, fazer um culto, aproveitar para colocar isso com prática na vida de vocês. Então, seria muito importante que você pudesse fazer isso aí na sua casa. A outra prisão do apóstolo Paulo foi em Jerusalém. Está lá em Atos 21, 33, certo? Mas vamos ler desde o versículo 27 de novo. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgava. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levado logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguiu, gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu-lhe ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sobrevoou e conduziu o deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não significante na Cilícia, e rogo-te também que me permita falar ao povo. Atos, obrigado, Álvaro, por você estar contribuindo aí. Atos 20, 27. Olha só, Paulo estava preso, a multidão querendo matá-lo, o que ele queria fazer? Queria falar com a multidão. Paulo, ele não estava preocupado muito com a sua questão física, a sua segurança, a sua proteção. É óbvio que o contexto é um pouco diferente, nós estamos vivendo um momento de pandemia, de uma doença, a certo ponto, muito grave, principalmente para o grupo de risco. Mas o apóstolo Paulo, ele queria pregar às pessoas, ele queria falar com a multidão.
e ele usou-se da sua cidadania romana para apelar para que ele pudesse, então, ter um contato com os romanos e com a multidão. Então, esse é um outro período que Paulo foi lançado e foi preso em Jerusalém, certo? Um outro período, e essa aqui é um pouco mais interessante, é a sua prisão em Cesareia, que está em Atos 23. A gente vai ler desde o versículo, deixa eu ver, desde o versículo, desde o versículo 16. É bom para que a gente possa aprender, né? Vamos ler aqui. Então, Atos 23, que é onde é registrado, mas vamos ler desde o versículo 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Paulo já estava aqui, então, preso. Ela entrou na fortaleza. Então, este, chamando dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa como carne. Tomando, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-o, pediu que me trouxesse a tua presença este rapaz, pois tem algo para te dizer. Tomou pela mão o comandante, quando se afaste, perguntou: que tem a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixa persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora eles estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendou-lhe que ninguém dissesse ter trazido essas informações. Chamando dos centuriões, ordenou: tente de prontidão desde a hora terceira da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 parceiros para ir até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta neste termo. Olha só. Aqui, então, Paulo, já que ele pediu para ser julgado em Roma, mandaram buscá-lo. Tinha quantos soldados? Você leu comigo aí? Dos 2 centuriões, ordenou tentes de prontidão desde a hora terceira da noite. 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para ir até Cesareia. Você tem ideia de quantas pessoas foram até Paulo? E sabe o que aconteceu? Paulo pregou para todos eles. Ele não cansou de pregar. Ele esteve lá. Paulo, então, pregava inconstantemente a eles. Você tem ideia? Que coisa impressionante, né? Paulo, então, estava pregando aí para eles. Belíssimo. Foram buscar Paulo e Paulo pregou, continuou pregando para eles. Ou seja, Paulo, mesmo sendo levado preso, ele já estava preso, mas agora ele ia ser levado para Roma, ele foi pregando no caminho, assim quando chegaram lá. E se você tem ideia, é por isso que o apóstolo Paulo, depois, quando escreve Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 22, quando ele saúda a igreja, ele diz assim: eu vos saúdo, mas principalmente os da casa de César. Paulo pregou, enquanto esteve preso, nesse contexto aí, para todos os soldados romanos. Todos ouviram a pregação do evangelho. Irmãos, algumas pessoas, ateus, céticos, acham que podem parar o evangelho, a igreja. Só que a igreja do Senhor ela é indestrutível. Igreja não é um templo, pessoas. A mensagem do evangelho ela vai ser pregada, ela vai ser anunciada. Não para a palavra de Deus. Enquanto Cristo não voltar, não há nada que possa impedir que o evangelho seja pregado. O apóstolo Paulo, então, prega a esses irmãos. Então, principalmente em Efésios, Filipenses. A graça do Senhor Jesus, né, ele termina, então ele vai dizer, principalmente os da casa de César. 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente da casa de César. Você já viu a dimensão? Ou seja, você tem pregado para a sua família, que ainda não conhece Cristo, está com você?
Tem alguém aí com você? Seu papai, sua mamãe, seu vovô, sua vovó? Alguém aí está com você? Pregue para ele. Aproveite. Comece a introduzir com louvores que a gente viu anteriormente, com orações. Chegou na hora do almoço, eu queria orar, agradecer o Senhor, que mesmo nesse período Ele está nos dando graça, e providenciando o nosso alimento. Ore com Ele. Comece por coisas assim, oração. Depois liga a sua televisão, em vez de colocar na Netflix, que também tem o seu valor de assistir os seus filmes, colocar em dia algum filme importante que você queira assistir, educativo, seja ele qual for. Coloque uma mensagem bíblica, impactante. Não qualquer mensagem. Selecione uma boa mensagem. Pastor Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Pastor Paulo Júnior, igrejas nossas, PIB do Pará, Igreja Batista Cultural, PIB do Satélite, PIB da Marambaia, e outras igrejas que estão promovendo mensagens. Assista, aproveite, coloque em dias tudo isso aí. Então, é muito importante que a gente possa aprender com Paulo, né? E ele pregando, então, ali para os irmãos. Talvez a prisão mas a outra coisa que mexe muito com a gente é você aí que está querendo escrever, produzir material, o que você tem feito? Porque Paulo, quando esteve preso, ele escreveu 4 cartas magníficas que, se ele não tivesse em quarentena, talvez nós não teríamos ela. Filipenses, Colossenses, Efésios, né? Filemão. São cartas de prisão. Né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Fora as cartas pastorais, que também, por exemplo, segundo Timóteo, Paulo estava preso. Mas elas não são tidas como cartas de prisão. Mas ele estava preso. Ele escreveu também segundo Timóteo, que foi essa última mensagem, que é a pergunta do Álvaro, que nós vamos responder no final. Então, Paulo, quando estava preso, ele escreveu, não deixou de exortar os irmãos e fortalecê-los para que eles pudessem, então, ainda continuar, perseverar na graça do Senhor. Ou seja, você tem escrito para seu amigo, para seu parente, você tem usado o WhatsApp para abençoar a vida das pessoas, fazendo texto, escrevendo. Amanhã é o Dia das Mães. Escreva para as mulheres da sua família. Você tem que aproveitar. Coloque em dias os seus trabalhos, suas atividades. Você que quer escrever um livro, é uma oportunidade agora. Escreva. Faça mensagens, anotações bíblicas de textos. Comece a praticar a leitura e também a exercitar a prática de ensino. O Álvaro faz um comentário: isolamento social, quarentena, lockdown, nada deve nos impedir de continuar a obra do Senhor. Levemos o evangelho sem cessar. Paulo, sem tecnologia modernas como as nossas, era incansável. Obrigado, Álvaro. É exatamente isso que eu estou querendo trazer aqui. É que Paulo não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, como a gente tem agora, ele não tinha Facebook, ele não tinha nenhum aplicativo. Um trabalho imenso para escrever naquela época, com o papel de difícil acesso, caneta, tinta, chifre, qualquer material que pudesse ter, era extremamente difícil, mas ele incansavelmente, imagina, ainda ter que contar com a ajuda de outras pessoas para levar a carta de Paulo, incansável, escrevia, orava, cantava, como nós já lemos. Ele preso, se não me falha a memória, em Éfeso, 2 anos, sem poder sair, ele alugou uma casa na sua prisão domiciliar, certo? Ele ficou preso, então, ele alugou uma casa e ficou preso lá por 2 anos. E ele alugou a casa e ficou, então, sendo... Isso está em Atos, se não me falha a memória, 28. Vamos ver, Atos 28, 20. Paulo, então, ficou preso. Atos, que foi sua prisão em Roma, né? Eu, porém, nada de que acusar em relação. 20, versículo 20. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel
que estou preso com esta cadeia. Então disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse a respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, a ele pugnava. Os irmãos estavam presos e queriam ouvir Paulo. Ou seja, muitas pessoas querem te ouvir agora, você tem uma palavra de conforto, de consolo. Paulo, em um dado momento, na sua primeira prisão em Roma, ele ficou preso por 2 anos. Ele alugou uma casa e ali ficou preso. O que ele fez? Escreveu cartas, cantava, orava, exortava, recebia as pessoas, porque ele não podia sair, mas ele recebia as pessoas, e ele não deixou de receber pessoas, e ele não deixou de pregar o evangelho para essas pessoas. Qual é o contexto que nós estamos? Você não pode sair, você não pode receber pessoas, mas você pode receber mensagens. No celular você tem respondido essas pessoas que estão te procurando, que estão precisando de uma palavra. O que você ore com ele, você tem ligado com as pessoas que estão precisando de oração, você tem dando palavras de conforto. Pessoas que talvez nem te conheçam, que você também nem conhece, mas você tem tendo empatia com essas pessoas. Paulo recebia as pessoas, ele não podia sair, mas ele recebia, ele pregava e ensinava essas pessoas. Por 2 anos ele ficou em prisão domiciliar. Outra coisa, irmãos, é que tem muitas pessoas que continuam trabalhando. E outros que, por N fatores, por dificuldades físicas, visuais, problemas na fala, problemas que têm suas limitações, que não podem, por algum motivo, pregar o evangelho, falar com as pessoas, mas você pode abençoar a vida de outras pessoas para que eles possam fazer. Vou dar um exemplo. Quando Paulo esteve preso, nessa prisão domiciliar que ele ficou 2 anos, que ele alugou a casa, a igreja o sustentava, irmãos o sustentava para que ele pudesse continuar ali, pudesse continuar pregando, continuar se exaltando pessoas, ajudando pessoas. Então, você também pode abençoar a vida de pessoas, missionários que estão agora pregando em vários lugares do mundo. Você tem, talvez, a oportunidade de abençoar outras pessoas. Muitas pessoas me abençoam, já me abençoaram em dado momento, continuam abençoando, para que a gente possa continuar. É por isso que eu aproveitei esse período, pensei, o que eu posso fazer para ajudar? Eu estou fazendo lives, estou convidando muitas pessoas para fazer lives comigo, estou entrevistando essas pessoas, muitas pessoas sendo alcançadas, sendo abençoadas, e é uma maneira que eu criei, por exemplo. Eu estou atendendo também no celular, ajudando, dando uma palavra aqui e ali, mas eu penso que ainda é pouco, eu preciso fazer mais, nós precisamos fazer mais. Por isso eu trouxe essa palavra para nos dar ânimos, para que nós possamos fazer ainda mais e continuar. O apóstolo Paulo, que é a pergunta do álbum, ele em Colossenses, ou perdão, em 2 Timóteo, a sua última carta, e ele estava preso, ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, perdão, capítulo 4 de 2 Timóteo, tá? Quanto a mim, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pois agora a coroa da justiça me está guardada, posso em um reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura de ver, vim ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz ele, pois me é útil para o ministério. Desculpe. Quanto a Tíquito, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Bem como os livros, especialmente o pergaminho Paulo, preso, o que ele quer fazer? Estudar. Estudar o quê? A palavra de Deus. Ele, preso, o que ele quis fazer? Estudar a palavra de Deus.
Ele estava preso, sabendo que ia morrer, então ele pede que traz a capa que entrou de... Olha só, ele está numa prisão fétida, frio, porque o inverno estava chegando, por isso ele pede a capa, está sofrendo, mas o que ele quer fazer? Ler a palavra de Deus. Traz os pergaminhos. Eu quero estudar. Eu quero morrer estudando a palavra de Deus. Então é o momento que nós devemos estudar mais ainda a palavra de Deus. Eu aprendo muito com o apóstolo Paulo, eu estou aprendendo constante, tem muita coisa que eu preciso melhorar, e principalmente nesses aspectos aqui falados. O Pedro diz assim, Deus, através do seu Espírito Santo, possa nos incomodar e não ficar parado. É exatamente isso, Pedro. Que nós possamos fazer mais. Que nós possamos continuar a fazer. Porque, assim, muitos de nós, por sermos crentes em Jesus, salvos, lavados pelo sangue de Jesus, nós ficamos acomodados. Nós damos ideias, falamos muito, mas pouco fazemos. Nós precisamos fazer. O galardão por meio das obras. Para a salvação você não precisa fazer. E verdadeiras obras. E nós precisamos, como servos do Senhor, ser incansáveis de pregar o Evangelho. Tem pessoas que agora não aproveitam para estudar mais a palavra de Deus, ler mais a palavra de Deus, fazer cursos e investir na sua área ministerial, a se aperfeiçoar na área musical, em outra área eclesiástica, na área do ensino, enfim. Devemos, a cada dia, poder contribuir com a vida de alguém. Quantas pessoas você já abençoou nesse período? Quantas pessoas? Isso é algo muito pessoal, mas quantas pessoas já te procurou e você pôde atender, orar com ele, cantar, indicar hinos, enviar mensagens, enviar hinos? É como eu estou dizendo, estou aproveitando para fazer o que eu posso, mesmo sendo de pouquinho. Pedro, o livro vai sair, obrigado. A gente está aí na luta, né, esperando esse período passar para que a gente possa lançar. Então, queridos, o apóstolo Paulo fez tudo isso. E a pergunta do Álvaro é exatamente sobre esse texto que a gente está lendo, né, que é sobre o final da vida de Paulo. Ele queria que eu explicasse o contexto. Então, olha, Paulo está na sua última prisão, na sua prisão já final em Roma, já não era mais uma prisão domiciliar, e preso lá ele sabia que ia morrer. Então, o que ele faz? Ele estuda. E apenas ele está sozinho, abandonado, mas ele sabe que o Senhor está com ele. Mas sabe o que é interessante? O que a gente leu aqui? Quando diz no versículo 7, combati o bom combate. O que Paulo está dizendo? Irmãos, Paulo está dizendo o seguinte, a vida cristã, ela não é fácil. A vida cristã, ela não é um mar de rosas. Não é você viver numa redoma de vida. É luta. Quando ele usa combativo no combate, é contexto de guerra. Verdade, pastor Nato. Pedro também. Já adquiriu o livro dele. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim, a vida cristã é luta. Enquanto você estiver caminhando, você está lutando. Só que você não pode deixar a caminhada pelo meio do caminho. Rony, querido, obrigado pela sua presença aqui conosco. Um grande abraço, estaremos juntos dia 16, hein? Já convido vocês a participar da live com o Rony, o presbítero Rony, que acabou de entrar. Então, a vida cristã é um verdadeiro combate. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Eu combati o bom combate, mas eu completei, eu não deixei no meio do caminho. Eu fui até o final, mesmo diante da luta. E ainda diz mais, guardei a fé. O apóstolo Paulo disse assim, lenda é você, meu amigo. O apóstolo Paulo diz assim, mas eu guardei a fé. Quer dizer, eu não negociei o evangelho. Eu não me vendi. Eu não aproveitei para ganhar dinheiro. Ô, professor Navarro, vindo da senhora é um privilégio, é uma honra para mim. Então, o apóstolo Paulo não negociou. Pelo contrário, ele pregou o evangelho incansavelmente, anunciou o evangelho
de forma brilhante no final da sua vida. Então, o final da vida do apóstolo Paulo foi luta, mas ele completou a carreira sozinho. Mas ele está dizendo, a coroa da justiça me está guardada. Então, o Álvaro cita o versículo 9 a 11 e faz a pergunta, para fazer um comentário sobre a situação nesse contexto do apóstolo Paulo, como poderíamos aplicar durante a pandemia, que foi a pergunta do Álvaro. Álvaro, como é que nós poderíamos aplicar? Quando a gente está nesse período de pandemia, nenhum de nós temos garantia que nós não vamos ser afetados. Nenhum de nós. Nenhum de nós também temos garantia que, ao ser afetado, nós iremos sobreviver. Essa é outra garantia. Oxalá tivéssemos a resposta para essas duas coisas. Só que tem uma coisa. Nós não devemos pensar se vamos pegar ou não, se vamos sobreviver ou não. Nós devemos nos preocupar o seguinte: o que eu estou fazendo nesse período de quarentena? Ô, Genebra abençoada, essa aqui do pastor Leonardo, ó, antiga, mas isso aqui, essa Bíblia aqui é fantástica. Olha só. Como é que a gente pode aplicar? Estudando a palavra de Deus. Investindo tempo para fazer a leitura da palavra de Deus. Meditar nos textos, estudar, copiar, anotar, fazer comparações de versículos, ler a Bíblia várias vezes se puder, orar, cantar, agradecer ao Senhor, se reunir com família, assistir um filme que edifique a vida das pessoas. Eu vou, por exemplo, indicar alguns para vocês. Tem uma série sobre o Império Romano no Netflix, se você tem, já assisti, mas assista só você que é adulto. Mas tem, por exemplo, filme que você pode curtir com a sua família, Como Estrela na Terra, O Milagre da Sala 7. Que filme? Vários outros. Aproveite para enriquecer, para crescer, para engrandecer o nome do Senhor. Selecione hinos, Projeto Sola, Paulo César Baruch também, um exemplo, Grupo Logos, vários outros cantores, músicos, que você pode aproveitar para ouvir. Aproveite, você que toca em algum instrumento, eu sou uma negação, aproveite para se aperfeiçoar, para que você volte com mais ânimo para cantar o Senhor. Aproveite para colocar em dia seus relacionamentos, se aproximando-se mais das pessoas. Aproveitando para escrever textos, para enviar para amigos, parentes, irmãos, irmãs. Aproveite para propagar a paz, o perdão, o amor, anunciar as pessoas. Então, tudo isso é importante. Aproveite também para pedir desculpa, perdão a alguém que você feriu, você machucou, talvez. Mas, principalmente, você aproveitar para ler a palavra de Deus. Rony, querido, muito bom. A série vai falar de vários imperadores, como se aconteceu, por exemplo, o Império do Cômodo, que ajuda para que nós possamos entender o contexto exatamente do que nós estamos falando, de prisão, de uma série de coisas. Vale a pena assistir. Eu assisti, mas só é indicado para adultos. Mas aproveite para você aprender alguma coisa. Pare de gastar tempo em redes sociais irrelevante, tempo irrelevante, de assistir jornal que só quer te matar. E isso não vou falar de emissora, não. Lembra do nome, amigo? O nome da série é Império Romano mesmo, o nome da série, tá? Aí tem, o nome da série é essa. Uma outra série muito boa é Nada Ortodoxo. Muito interessante essa série também na Netflix, falando do período dos judeus extremamente ortodoxos. Aproveite. Então, assiste mensagens, inclusive do meu querido amigo Rony, que está aqui, repensando o meu cristianismo. Aproveite e leia lá, Defesa do Evangelho, Voltemos ao Evangelho, mensagens no YouTube, canais no YouTube. Assiste coisas que realmente edificam. É isso que nós temos que aproveitar.
isso que o apóstolo Paulo fez, ele aproveitou o tempo que esteve aí. Então, queridos, essa palavra eu queria trazer com você hoje à noite, sobre a vida do apóstolo Paulo em quarentena. O Rony, inclusive, está indicando aqui, eu penso que é o canal dele, é isso, meu amigo? É o canal dele, Repensando o Meu Cristianismo. Mensagens abençoadas. Eu sou inscrito nesse canal, recebo a notificação. Por quê? Porque é o que edifica. Para de perder tempo com discussões teológicas, secundárias, que o meu amigo sabe que eu não fico perdendo tempo com isso. É óbvio que a gente aproveita para colocar nossos pontos de vista, conversar, mas sem ofender, sem perder a amizade, você perdendo amigo, quando você deve aproximar, unir. Esse é o momento que nós devemos nos unir para a pregação do Evangelho, mostrarmos que nós somos fortes. No momento que nós estamos sofrendo, o que nós devemos fazer? Orar, agradecer ao Senhor pela sua providência, pelo seu infinito amor, pela sua graça que nos alcançou, sem ter medo de pandemia, sem ter medo da morte. O cristão não precisa se preocupar com isso. Nós devemos nos preocupar com a mensagem do Evangelho. Quantos livros você comprou nesse período? Quantos livros você leu nesse período? A Bíblia você está lendo, você está orando, você está cantando, você está se reunindo com a sua família, está fazendo devocional. Então é isso que nós devemos fazer. Então eu agradeço a presença de vocês, muito obrigado. Eu espero ter ajudado, contribuído. Eu acho que eu não falei nada de novo para vocês, mas é muito importante a gente poder ouvir, como eu ouvi logo cedo o Rony, quando ele estava falando sobre equilíbrio emocional, que me ajudou muito. Quando ele falou de experiência, por exemplo, você lembra disso, né, Rony? Então, queridos, vamos aproveitar. Eu estou aproveitando para assistir tudo que eu vou assistir, todas as mensagens que eu queria assistir do tio Nico, do tio Hernandes, do Paulo Júnior, das presbiterianas, dos batistas, dos assembleianos, enfim, nós estamos numa luta espiritual. Você está se preocupando? Esse período de pandemia, nós aprendemos muita coisa. Não é possível que você não tenha aprendido que dinheiro não adianta. Bens não adianta. O que vale são pessoas, relacionamentos, vidas aos pés do Senhor. Nós precisamos disso. Nós não precisamos de dinheiro. Nós não precisamos de fama. Nós não precisamos de reconhecimento. Isso é do Senhor, é para o Senhor, é com o Senhor. Porque dele e para ele são todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus providencie tudo para a sua casa. Que nada lhe falte. Eu agradeço muito a sua participação. Então, que você possa, depois, no final, antes de dormir, orar com a sua família. Cantar com a sua família. Cantor cristão, harpa cristã. Seja qual hino você tiver, faça um culto. Se reúna com a sua família. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu queria encerrar orando. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhuma contribuição. Já temos um minutinho. O Álvaro diz assim: a palavra de Deus penetra onde a azitromicina não vai e cura de um mal maior que a Covid. Palavra abençoada. Fortaleçamos nossa fé e tenhamos refrigério para a alma ouvindo o Senhor. Obrigado pela mensagem, Marcelo. Enfim, exatamente isso. Só a palavra de Deus pode nos sustentar. Só ela nos dá refrigério. Sem dúvida, só ela tem conforto para a nossa alma sofrida. Só ela para nos dar ânimo, perseverança diante de tudo isso. E agora nós aprendemos ainda mais o valor que ela tem para nossas vidas, para o nosso crescimento, como cidadão, como servo do reino, como pessoas que devemos realmente ser melhores a cada dia. Só a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Então eu queria encerrar com um texto do apóstolo Paulo, que é registrado em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, o meu versículo favorito das Escrituras, no sentido de todos os dias lembrar desse versículo.
que Paulo diz: quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o bem do Evangelho. Tudo tem acontecido. Essa pandemia é para o bem do Evangelho, é para a pregação do Evangelho, é para que nós possamos se aproximar mais do Senhor, para que nós possamos cantar mais para o Senhor, orar mais ao Senhor, se dedicar mais ao Senhor, poder prestar culto ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, entender que Ele é soberano, que a sua graça nos basta, que nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de bens materiais. Isso é secundário diante do Senhor. Dele é que nós precisamos. E que esse período seja exatamente o período onde você possa se aproximar do Senhor com afinco. Peça perdão ao Senhor hoje. Ore ao Senhor. Vamos juntos orar ao Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados e agradecer pela oportunidade que nos deu de estarmos vivos hoje. Porque o amanhã nós não sabemos. Então não se preocupe com o seu emprego, se você vai perder por causa da quarentena. Não se preocupe com o auxílio emergencial que não caiu. Não se preocupe com as coisas que estão lhe faltando. Nesse período, não se preocupe. Se preocupe com a sua vida espiritual, a sua família, daqueles que estão morrendo sem conhecer a Cristo, daqueles que estão indo para o inferno sem se render aos pés do Senhor. Então, que venhamos lembrar que a graça de Deus nos basta. Exatamente isso. Que o mesmo apóstolo Paulo pediu 3 vezes ao Senhor tirar esse espinho da carne. E foi a resposta de Deus: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E a minha graça te basta. Jó tinha tudo. Homem mais rico, mais piedoso. Perdeu tudo. Mas, de repente, diante do grande sofrimento, ele disse algo que eu e você vamos pronunciar juntos? De uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Uma coisa, você que está me ouvindo, não esqueça, o seu Redentor vive. O seu Redentor vive. O nosso Redentor vive. O meu Redentor vive. O nosso Redentor vive. E tem mais, no mesmo livro, o livro de Jó, diz assim: e eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Irmão, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado na sua vida. Não se preocupe com amanhã. Deus está falando com você hoje. O seu Redentor vive. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Como é bom nós podermos ficar a noite inteira aqui. Espero ter ajudado você. Envie para os seus amigos um pouco essa mensagem. Clique no aviãozinho depois, compartilhe. Nós não queremos fama, não queremos nada. A gente não está ganhando nada. Tem pessoas que estão me perguntando se essas lives que eu estou fazendo, eu estou ganhando alguma coisa. Ou se eu estou pagando. É até uma ofensa com o nosso trabalho, com o nosso serviço. Que nós possamos servir as pessoas nesse período. Porque elas não estão precisando de dinheiro, de bens, mais do que palavra para a sua alma e para o seu coração. É isso que elas estão precisando. Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de te servir, pela oportunidade de estarmos juntos aqui aprendendo a tua palavra. Senhor, perdoa nossos pecados, nossas limitações. Perdoa porque nós somos pequenos, fracos, miseráveis, pecadores, que merecíamos o inferno, mas pela tua graça, pelo teu infinito amor, o Senhor nos alcançou e nos deu vida, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Obrigado, Senhor, porque apesar de tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos sofrendo, nossos familiares, amigos morrendo, pessoas sofrendo, passando fome por causa dessa pandemia, nós sabemos que o Senhor está no controle e que o Senhor vive, que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, que venceu a morte, Senhor.
Sabemos que o Senhor é soberano, o Senhor controla as pequenas e as grandes coisas. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo isso. E sabemos que tudo isso que está acontecendo é para o louvor da tua glória. Sabemos que tudo isso, Senhor, é para exaltar, magnificar o teu santo e precioso nome. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que tudo isso está cooperando para o bem daqueles que te amam, para o louvor da tua glória. Fortaleça-nos, Senhor, nos dá ânimo, discernimento, ousadia, coragem para que nós possamos servir. Eu, por mim mesmo, eu já tentei desistir de fazer, de continuar fazendo essas lives. É cansativo, Senhor, mas não deixe, Senhor, que esse espírito do diabo afaste de mim essa vontade de servir as pessoas, de servir a Ti, Senhor. Eu te agradeço, Pai querido. Abençoe a vida das pessoas que esteve conosco hoje, dos amados irmãos e irmãs, das seus familiares, dos seus filhos, dos seus familiares. Que o Senhor providencie, Senhor, que nada falte na sua mesa. E se faltar, que seja para louvor e honra do teu nome. Porque sabemos que o Senhor tem um propósito em tudo. Entre com providência na casa e na vida de cada um, Senhor. Cure, Senhor, restaure a vida física, espiritual das pessoas. Mas que tudo seja conforme a tua vontade. A nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Ore pelo meu tio Brito. Vamos orar. Peço oração, a irmã Maíra está pedindo oração pelo tio Brito dela. Eleonan, querido, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Pastor Davi, obrigado pela sua presença. Obrigado, Roberto. Obrigado, Pastor Lauro. Obrigado pela presença de todos. Tompos, irmã Vera, todos que fizeram presente aqui conosco. Pastor Nonato, Rony, Jéssica, Eliezer, todos vocês. Obrigado pela presença de vocês. Tenha uma boa noite. Descanse no Senhor, confie no Senhor. E amanhã, certamente, é um dia que pertence somente a Ele. Obrigado pela sua presença. Tchau!